Oi galera, então eu tinha prometido que eu ia fazer um vídeo de outras espécies que ia ser preferencialmente sobre Kingio. Então eu vou falar sobre Kingio. Kingio é aquele peixinho dourado, né, que a gente pode ir comprar em qualquer lugar, até na feira vende ele. Então, para quem não conhece do peixinho que eu tô falando, que eu acho muito difícil não conhecer, eu vou mostrar ele aqui, ó, acessei umas fotos aqui no cpt.com.br, aí eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó, esses são os Kingios. Aqui tem até algumas variedades deles, né? Como Celestial, Bolha, Telescópio, Véu, Oranda, Cabeça de Leão, o comum, o Telescópio, que eu acho muito bonito. Ele, esse negro aqui, ó, que quando ele ficava com espectro aveludado, então fica muito bonito ele, tá? Então, voltando aqui, então, o que o Kingo precisa? Um erro que muitos cometem é que, não por culpa, mas porque o pessoal que vende não informa, né? Compra um Kingo, coloca naqueles aquários pequenos, aquário bolha, aquário bola, é errado. Por quê? Porque King é um peixe que cresce muito, ele tem muita massa corporal. O comum, por exemplo, o cometa, pode chegar até 30 centímetros. Os outros, embora que menores, ficam entre 15 e 20 centímetros. Só que eles têm uma bastante massa corporal, né? E são peixes que precisam de uma água bem oxigenada e uma água bem tratada, bem limpa. Assim como todos os peixes precisam de água limpa, né? Mas ele tem um metabolismo bem acelerado porque ele não possui intestino. Tudo que ele come passa pelo estômago, que é bem comprido. Aí isso aí ele solta muitas fezes na água, muito excremento na água. Então ele precisa de um aquário grande, com boa filtragem, para que ele possa ter bastante saúde. Um aquário ideal para esses peixes aí é pelo menos a partir de 200 litros. Por quê? Porque ele é um peixe, para você ter ideia, um peixe desse aí é indicado 1 para cada 50 litros de água. Então é um peixe que necessita de bastante espaço. A gente vê em aquários pequenos, aquário globo aí na televisão, mas é raro, não tem nada a ver. É um peixe que precisa de espaço, é um peixe que precisa ser tão bem tratado quanto os outros, né? Então, por exemplo, um aquário de 250 litros aí dá para você colocar 4 a 5 quilos. Essa é uma quantidade ideal, porque são peixes que vão crescer bastante, né? Então eles necessitam de espaço. E na decoração do aquário, uma coisa que a pessoa também não deve esquecer, eles são peixes meio desajeitados e peixes lentos. Então evite colocar enfeites pontiagudos, pedras pontiagudas, que eles podem se cortar facilmente. Especialmente as variedades aí, como o Telescópio, que eles têm os olhos grandes, meio para fora, né? O King Bolha, que ele tem umas bochechonas assim. Eu nem sei se é líquido que tem lá dentro, lá, eu não sei. Eu sei que tem umas bochechonas grandes e eles rasgam aquilo facilmente. Entendeu? Tanto que eu pessoalmente, quando eu criava Kings, eu sempre preferia o comum, o cometa, o telescópio. Que são peixes que dá pra criar assim, um pouco de menos cuidado, digamos assim, né? São peixes mais tranquilos assim de se manter. O telescópio é mais, você tem que ter um cuidado maior mais com coisas pontiagudas para não ferir o olho dele. Mas só que são peixes muito bonitos. Se você colocar num aquário grande assim, bem elaborado, fica bem legal. É um peixe extremamente dócil. Alguns não, eles começam a reconhecer o dono. Então são peixes que vale a pena ter. Eu tinha uma de 5 anos que eu pegava ela na mão assim, ó, quase para fora d'água, e ela não se desesperava não, ficava quietinha na minha mão. Era muito bacana. Só que eu acabei me desfazendo, porque eu não sei, não consigo ficar muito tempo com a espécie de peixe, e é uma coisa que eu tenho que aprender, me corrigir. O pH para ele é em torno de, dá para começar até do neutro, de 7 até 7,5. Ele é um peixe de água alcalina, mas ele consegue ficar em aquários neutros ou levemente ácido. Tem até gente que faz a reprodução, até deixam ele em pH 6,8 para incentivar a reprodução. Só que o pH indicado a ele é o levemente alcalino. Eles são peixes de água fria. Eles, mesmo assim, o aquário precisa de termostato, porque tem algumas regiões que à noite é muito frio e de dia esquenta demais. Aí aquela variação de temperatura que pode causar problemas para ele. Então, se você deixar o
termostato uma temperatura que não caia tanto à noite para evitar essa mudança brusca de temperatura, isso vai ser muito bom para ele, porque a mudança brusca causa muita doença nos peixes. Falando de doença, tem uma doença que ele é que bota medo em muita gente, que é a hidropsia. O peixe fica com a barriga inchada, acostuma ficar virado de cabeça para baixo no aquário, fica de barriga para cima, nadar desorganizado, mas tem um tratamento que costuma até dar certo, é o sal de Epsom. Você compra esse sal de Epsom, conhecido também como sal amargo, e você adiciona uma colher de sopa dele para cada 20 litros de água, e você coloca o peixe lá dentro em aquário hospital, tá? Não faz o mesmo aquário onde estão os outros, a pessoa sempre tem que ter um aquário hospital com uma bombinha e tal, e você deixa eles lá por 5 dias, e também diminui drasticamente a alimentação, muito pouco mesmo, e se quiser também se alimenta só com ervilha cozida in natura e descascada. A ervilha serve para retirar esse gás que acumula dentro da bexiga natatória dele, entendeu? Então isso daí costuma ser um pouco eficaz. Não tem muito tratamento para hidropsia, mas geralmente isso daí costuma funcionar. Então tá aí a dica de um tratamento para hidropsia, quem tem problema com isso, porque muita gente que tem quingo tem problema com isso. Para saber o sexo, pra gente saber o sexo deles, é mais quando eles estão na época da reprodução que a gente consegue saber. Não é 100% de certeza, mas eu já consegui separar bastante casal assim. Na fêmea, a parte anal dela, na época da reprodução, fica um pouquinho para fora, fica côncavo, né? Fica aquela, tipo um triângulozinho de cabeça para baixo, assim, côncavo, que é o ovo opositor dela que fica exposto. E ela, além dela ficar mais gordinha, o macho é ao contrário, é para dentro, convexo. É para dentro, então não fica aquela partezinha exposta. Além do que no macho que dá para você perceber, é que nas brânquias dele fica tipo uns carocinhos brancos, tipo umas espinhas branquinhas assim, ó, bastante. E a nadadeira também fica serrilhada, com bastante pontinhos esbranquiçados, serrilhadinha. É só no macho que fica essas características. Se você veio notar isso, aí você vai saber qual é o macho e qual é a fêmea. A alimentação deles também é outra coisa muito importante. Assim, a reprodução deles ocorre, geralmente é para ocorrer em torno mais ou menos na primavera. Pode ocorrer antes, depende das condições do aquário, mas geralmente é nessa época. E sobre a alimentação, é bom você dar sempre rações próprias para eles. Não comprar qualquer ração, achando peixe carnívoro, ração disso, e naquelas rações mais baratinhas. Procura ver se dá para, embora que você gaste um pouquinho mais, você vai manter o seu peixe saudável. Comprar rações específicas para ele. Ele também é um peixe, ele é onívoro, ele gosta bastante de plantas. Dá para você pegar alface, mas tem que ser bem higienizada, bem lavadinha. E você descolocar no aquário, deixar por um dia, eles comerem e tal, e depois você retira o restante. Plantas no aquário com quingos é um pouquinho complicado. Dá para você colocar mais só plantas resistentes, de folhas resistentes. Uma delas é a anúbia gigante, que dá para você colocar, que eles não conseguem, porque ela tem não consegue arrancar porque ela tem a folha grossa, né? Mas cabomba, rabo de raposa, eles fazem um estrago, eles comem mesmo, sem dó. Sobre substrato, é bom vocês colocarem areia ou um substrato pode ser pedras mesmo, só que pequenininhas. E sempre evite as pedras coloridas. Eu sou sempre contra essas pedras que já vêm coloridinha no aquário, porque elas podem soltar tinta e contaminar os peixes. Usem pedras sempre naturais, pedras sempre naturais. Aí você compra uma granulometria pequena, para que eles não possam, não se engasguem. As pessoas também costumam colocar quingos com coridouras, que são aqueles peixinhos de fundo, os peixinhos gato. Só que tomem muito cuidado. Enquanto eles estão pequenininhos, tudo bem que as coridouras são super tranquilas também, não perturbam eles. Mas quando eles crescem, eles tendem a querer comer as coridouras. E aí que está o problema. Porque eles tentam engolir, elas ficam presas na boca deles, elas têm um ferrozinho na ponta das nadadeiras dela, que vai enganchar lá na boca do quingo. E quanto mais você puxa, mais ele engancha. Eu já tive um quingo com esse problema, por isso que eu tô falando, porque foi por experiência própria, né? Que a gente teve que cortar a lateral da boca do quingo assim para poder tirar a coridora. E inclusive a coridora já estava morta, é óbvio, né? Porque a coridora ela sobe para cima para respirar, para a superfície, e ela não pôde fazer isso. Então, tem gente, é o que eu tô falando, as pessoas sempre colocam, mas tome cuidado, porque quando o seu quinho cresce, ele vai tentar pegar os peixes pequenos, isso é certeza, tá?
Você também tem que comprar teste de amônia, nitrito, nitrato, GH, pH, e entre outros, né? Mas os principais é o de amônia, nitrito, nitrato e pH, para poder sempre controlar. Vem a tabelinha bonitinho com os níveis do pH, uma provetinha para você pegar um pouquinho da água do aquário, pingar lá e medir, comparar as cores. E isso é bom você ter, é essencial para você controlar os níveis do aquário. A TPA dele, que é TPA? Troca parcial de água. Você deve fazer semanal. Uma vez por semana você vai lá. Não, assim, outra coisa errada. Nunca, mas nunca lave o aquário todo. Retire 100% da água para lavar. Faça TPA, que é a troca parcial de água. Você vai retirar apenas 30%, mais ou menos de 30% a 50% no máximo, dependendo do estado do seu aquário, de água, e repor com água descansada e de preferência com aqueles tratada, né, com anticloro, e tem também o, como é que é? Tem o nominho me fugiu da cabeça. Condicionador de água. Então, o condicionador. Então você vende esse condicionador de várias marcas, né? Escolha uma marca de qualidade e coloque no seu aquário, na água do aquário, da TPA, para poder voltar para o aquário. E de preferência também, sempre na mesma temperatura, para não haver choque de temperatura. Então a TPA é isso, tá? Aí você também lava o filtro, não as mídias biológicas, as mídias biológicas, que são as cerâmicas, que vem dentro do que você coloca no filtro, que é onde ficam as bactérias. Você pode lavar, mas com a água do aquário. Não pode lavar com a água da torneira, porque são seres vivos que estão lá dentro também, que é essencial para o seu aquário. Aí você vai matar tudo, vai perder tudo. Sexo, teste, eu tô olhando aqui porque eu fiz umas anotações aqui para mim não esquecer nada de falar para vocês. pH eu já falei, espécie de peixe. Então, alimentação, alimentos vivos você pode colocar também, tá? Pode ser artêmias, pode ser tubifex, larva de tenébrio, só que isso daí é bem esporadicamente, viu? Bem esporadicamente, que eles não são peixes carnívoros. É só se você quiser dar mesmo, mas geralmente você comprando um conjunto de boas ações, nem precisa de fazer isso. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Pronto, por enquanto é isso, pessoal. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar abaixo do vídeo aí, que eu falo para vocês e esclareço, tá? Sem problema nenhum. Se eu esqueci de alguma coisa, se eu deixar alguma coisa passar batido, mas é basicamente isso. Falei sobre o sexo dos peixes, como a gente pode saber, sobre a temperatura que tem que ser controlada, sobre a TPA, sobre a raça deles, né? E outra que eles são peixes sujões também, viu? Então por isso, sobre a filtragem, você tem que ter uma filtragem pelo menos 10 vezes o volume de água. A gente sempre indica 5, mas dependendo do peixe, esse valor sobe. Daí, por exemplo, um aquário de 200 litros, é bom você ter uma filtragem de pelo menos 2.000 litros hora, porque eles são peixes muito sujões, mas por serem sujões, a água deles fica muito, estraga muito rápido, né? Fica com muita sujeira, muita coisa muito rápido. Mesmo que você tenha lá o filtro biológico e tal. Aí você vai resolver isso com o quê? Com TPA, né? E com a filtragem eficiente, que tem que ser de pelo menos 10 vezes o volume do aquário por hora. Um aquário de 200 litros seria um aquário seria um filtro de 2.000 litros hora. E também você procure sempre fazer os filtros, colocar um pouco acima da superfície para ter aquela cascatinha de água, ou se for o filtro externo, por exemplo, já tem aquela cascatinha, para sempre manter a movimentação de água, que a oxigenação é muito importante para esses peixes. Eles precisam de água muito bem oxigenada. Se você vê os seus peixes ofegantes, no verão, num calor intenso, você pode adicionar uma bombinha com uma pedrinha porosa para poder dar uma aliviada, tá? Basicamente é isso. Então até o próximo vídeo, eu vou procurar outra espécie aí para me falar. Mas se eu deixei de falar alguma coisa, se você tem dúvida, deixa a pergunta aí embaixo do vídeo, que eu podendo responder, eu vou responder com certeza. Até mais, e quem gostou, curta aí por gentileza e inscreva-se no canal, porque logo assim que eu puder eu vou falar sobre outras espécies aí e tirar as dúvidas aí de quem tiver, tá bom? Então até mais e até a próxima.